Sabe aquele hábito de ficar revivendo o passado ou sofrendo por antecipação? Pois é, isso é como acorrentar a própria mente num ciclo que não leva a lugar nenhum. Se a gente quer mesmo viver como um verdadeiro estoico, precisa soltar essas amarras. O passado já foi, e o futuro ainda nem existe. E quanto mais a gente se prende a essas ilusões, mais a gente abre mão do único momento onde o poder realmente existe, o agora. A mente, quando bem guiada, é como um farol. Ela ilumina o caminho. Mas se for deixada solta, pode se tornar um vendaval que destrói tudo pela frente. Imagina viver num presente onde você consegue usar sua mente como aliada, não mais como inimiga. É isso que o estoicismo ensina. A mente pode ser nossa bússola, nossa espada e nosso escudo ao mesmo tempo, desde que a gente aprenda a controlá-la. Viver no presente não é uma frase bonita de agenda. É um treino diário, uma batalha silenciosa. E como já dizia Epicteto, se alguém tentasse te transformar em escravo, você ia lutar, né? Então por que é tão fácil entregar sua mente para qualquer um que te ofende? Quando você deixa um comentário maldoso morar na sua cabeça, essa pessoa virou dona do seu pensamento. A real é que muitas vezes damos mais atenção a insultos do que ao que realmente importa. Parece loucura, mas é isso que acontece. E segundo os estoicos, nossa mente deveria ser uma fortaleza, resistente, impenetrável. Eles acreditavam que o verdadeiro combate não era contra o que os outros diziam, mas contra a forma como a gente reagia a essas palavras. Imagina a sua mente como um castelo bem protegido. Você deixaria qualquer um entrar gritando? Claro que não. Então por que deixar que palavras alheias causem tanto estrago? A vida é como um mar revolto. Tem tempestade, tem onda alta, tem calmaria. Mas se você for o capitão do seu próprio navio, com firmeza nas mãos e serenidade no olhar, dá para navegar sem se perder. Essa imagem não é só poética, é prática. O estoicismo não é um enfeite filosófico. É um manual de sobrevivência emocional. Ele mostra que a gente não está aqui só para aguentar as pancadas, mas para crescer com elas. Cada dificuldade pode ser o trampolim que a gente precisa para dar o próximo salto. Então seja muito bem-vindo ao mundo do estoicismo racional, onde a filosofia antiga se encontra com os desafios de hoje. Aqui a gente aprende a treinar a mente, fortalecer o espírito e transformar cada momento, por pior que pareça, numa chance de evoluir. Essa jornada não é só sobre resistir, mas sobre florescer, mesmo no meio do caos. A estrada pode ser dura, mas o destino vale a pena. Uma vida mais equilibrada, mais firme e mais cheia de sentido. No meio da correria do dia a dia, onde parece que tudo exige atenção ao mesmo tempo, o estoicismo chega como um sopro de lucidez. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia que é a forma como a gente enxerga o mundo que define a nossa experiência nele. Essa ideia não é só bonita, ela é transformadora. Porque se a gente muda o jeito de ver, muda o jeito de viver. E isso coloca a gente no controle, mesmo quando tudo ao redor parece fora de controle. A primeira grande lição dessa jornada é simples de dizer, mas profunda de viver. A percepção é tudo. Marco Aurélio escreveu algo poderoso. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. Parece até um soco de realidade, né? Porque a gente vive tentando mudar o que está fora, enquanto o segredo está dentro. É como trocar o vidro da janela achando que vai mudar a paisagem, quando na verdade é o olhar que transforma o mundo. Se você começa a ver os desafios como oportunidades disfarçadas, a vida muda de cor. Um erro deixa de ser fracasso e vira aprendizado. Uma crítica vira espelho, não inimiga. A percepção é como o filtro das redes sociais. Dependendo do que você escolhe, a imagem pode ser suave ou pesada. O estoicismo convida a gente a trocar o filtro da reclamação pelo da sabedoria. E olha, isso muda tudo, porque quando você domina o jeito de ver, começa a dominar também o jeito de sentir. Quer um exercício prático? Pega um caderno ou abre o bloco de notas do celular.
Pela manhã, anota seus pensamentos do momento, sem filtro. Ao longo do dia, sempre que algo te incomodar, volta ali e escreve como você interpretou aquilo. Depois, tenta enxergar por outro ângulo. Foi mesmo tão grave? Tem algo bom escondido nessa situação? Aos poucos você vai reeducando o cérebro a sair do modo drama e entrar no modo reflexão. E isso é um treino, igual ir para a academia, só que da mente. Marco Aurélio também falava sobre racionalidade como nossa arma secreta. Segundo ele, é com a razão que conseguimos separar o que podemos controlar do que está fora do nosso alcance. Essa clareza evita que a gente jogue energia fora tentando mudar o vento, quando o que a gente precisa é ajustar as velas. Aceitar os limites não é se conformar, é sabedoria pura. É como entender que não dá para segurar a chuva, mas dá para dançar nela sem se afogar. E sabe aquele problema que você está enfrentando agora? Pois então, talvez ele seja o exato caminho que vai te fortalecer. O que impede a ação, vira a própria ação. O que bloqueia, ensina. Essa virada de chave é pura alquimia estoica. Transformar pedra no caminho em degrau de subida. O estoico não foge da luta. Ele encara com coragem e, se possível, ainda agradece pela lição. Obstáculo é professor disfarçado. E a gente é aluno eterno. Aliás, tem algo profundo que os estoicos sempre lembravam: a morte. Mas calma, isso não é papo triste. É só um lembrete de que a vida é urgente. Marco dizia: você pode deixar a vida agora, que isso guie seus pensamentos, ações e palavras. Forte, né? Porque é um convite a viver de verdade, sem enrolar. Quando a gente entende que o tempo é limitado, começa a valorizar cada minuto. E viver com propósito vira uma escolha, não uma sorte do destino. E para viver com propósito, o primeiro passo é olhar para dentro. Marco Aurélio insistia na prática da autorreflexão diária, como quem limpa o espelho para enxergar melhor a própria alma. Ele acreditava que quanto mais a gente entende nossas intenções e ações, mais forte fica o nosso caráter. É como se a gente fosse construindo uma fortaleza interior, tijolo por tijolo, protegendo nossa paz contra as tempestades do mundo. Essa fortaleza não é feita de concreto, mas de virtudes, sabedoria, coragem, justiça e moderação. Não tem como construir. Isso sem autoconhecimento. E para se conhecer é preciso parar de vez em quando e se perguntar: por que eu fiz isso? Isso reflete o que eu acredito de verdade? O que posso melhorar amanhã? Essas perguntas simples, feitas com honestidade, valem mais que 1000 conselhos de fora. Porque o verdadeiro mestre mora dentro da gente. Só está meio escondido, no barulho do mundo. A boa notícia é que dá para acessar ele sempre que quiser. Basta silenciar e olhar para dentro com coragem. O estoicismo é prático, não teórico. Ele não está aqui para ser decorado, mas para ser vivido. E viver isso significa colocar essas ideias no dia a dia, mesmo quando tudo parece desmoronar. A cada vez que você escolhe responder com calma em vez de explodir, refletir em vez de reagir, aceitar em vez de se desesperar, você está aplicando filosofia em ação. Não é fácil, mas é possível. E quanto mais você pratica, mais natural isso fica. Como quem aprende a nadar no meio do mar. No começo assusta, mas depois dá até para boiar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like e comenta aqui embaixo. Isso me ajuda a entender que estou no caminho certo e fortalece nossa comunidade de irmãos estoicos. Agora vamos para a segunda grande lição: o poder da racionalidade e do controle. É aqui que o estoicismo brilha, porque nos ensina a separar as coisas que dependem de nós daquelas que não dependem. Essa separação muda a vida, porque quando a gente para de tentar controlar o que está fora, como a opinião dos outros, o trânsito, o tempo, sobra mais energia para cuidar do que realmente importa: nossas escolhas, atitudes e valores. E isso, meu amigo, é liberdade. Quer uma dica prática? Quando tiver que tomar uma decisão, mesmo que pequena, em vez de agir no impulso, respira fundo e anota os prós e contras. Pergunte: isso vem da razão ou da emoção descontrolada?
Esse hábito repetido todo dia te ajuda a construir um radar interno que aponta sempre na direção da sabedoria. E quando a gente começa a escolher com mais calma, a vida vai se organizando de um jeito diferente. O caos do lado de fora, não, tem mais tanto poder sobre o que acontece dentro da sua cabeça. No centro dessa filosofia toda, a razão funciona como uma bússola. É ela que aponta o norte quando tudo parece sem direção. Os estoicos diziam que a razão não serve para sufocar os sentimentos, mas para entender o que eles estão tentando dizer. Um medo, por exemplo, pode ser só um sinal de que algo merece atenção. A raiva pode estar avisando que existe um limite sendo ultrapassado, mas cabe à razão escolher como responder, e não a emoção decidir por nós. Quando a gente age no susto, o arrependimento vem logo atrás. Mas quando respira e pensa, o equilíbrio aparece. Outra ideia poderosa do estoicismo é a de que a gente só deve gastar energia com o que pode controlar. E o que está fora disso? Deixa para lá. Simples na teoria, mas profundo na prática. Marco Aurélio falava muito sobre isso. Foca no que você pode mudar. Seus pensamentos, suas ações, suas intenções. O resto é vento. E lutar contra o vento só cansa, não leva a lugar nenhum. O segredo é ajustar a vela, não amaldiçoar a tempestade. Então, quando algo ruim acontecer, e vai acontecer porque isso é viver, tenta não reagir no automático. Se alguém te ofender, por exemplo, segura a resposta. Pensa, isso é mesmo sobre mim ou sobre o outro? Ao reagir com racionalidade, você não só protege sua paz, como também ganha tempo para refletir e aprender. E essa postura, com o tempo, vira armadura. Não fria, mas firme. Uma força tranquila que ninguém tira de você. Lembra do que falamos lá no começo sobre percepção? Pois é, ela volta com tudo aqui. Porque a forma como a gente percebe um problema define o tamanho do sofrimento. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de formas opostas. Uma desaba, a outra cresce. E o que muda entre elas? O jeito de olhar. Se a mente for treinada para buscar sentido nas dores, a dor vira escola. Se for deixada solta, vira prisão. A escolha é sua. E segundo os estoicos, esse é o maior poder que temos. Incorporar esse tipo de pensamento no dia a dia exige disciplina. É acordar, e antes de mergulhar no caos da rotina, fazer um check-in mental. O que está sob meu controle hoje? Aí, ao longo do dia, observar os próprios pensamentos, duvidar das reações automáticas, escolher as batalhas certas. É um treino invisível, mas transformador. Aos poucos você vai se tornando aquela pessoa que não se abala com qualquer coisa, não por frieza, mas por sabedoria. Esse segundo ensinamento sobre razão e controle é como um mapa de navegação interna. Ele não promete calmaria, mas garante que você vai saber o que fazer quando a tempestade vier. Ao aplicar isso na prática, você começa a ver mudanças reais. Menos ansiedade, mais foco, menos drama, mais ação consciente. A mente deixa de ser um campo de guerra e vira um jardim bem cuidado. E aí sim, você começa a experimentar um tipo de paz que não depende do que acontece lá fora. Agora a gente mergulha na terceira lição: dominar a mente para alcançar serenidade interior. Isso não tem nada a ver com virar uma pedra ou ignorar sentimentos. Pelo contrário, é entender que a paz não vem quando tudo está calmo, mas quando a gente consegue ficar firme, mesmo no meio do furacão. Marco Aurélio dizia que a maior parte do nosso sofrimento não vem dos fatos em si, mas da forma como reagimos a eles. Isso muda tudo, porque se o problema está na reação, então o antídoto também está dentro da gente. A mente é como um oceano, às vezes tranquilo, às vezes agitado. Mas se você aprende a nadar, não importa se a maré sobe, você não se afoga. Essa é a proposta do estoicismo, desenvolver uma habilidade mental que nos permite manter a calma sem precisar que o mundo colabore. E essa habilidade começa quando a gente para de fugir das emoções e passa a escutá-las com atenção. Não é negar a raiva, o medo ou a tristeza. É olhar de frente e perguntar: o que você quer me mostrar?
Os estoicos não queriam transformar ninguém em robô. Eles ensinavam que emoção é como um alarme. A questão é, você vai sair quebrando tudo ou vai entender por que o alarme disparou? Quando usamos a razão para interpretar esses sinais, começamos a reagir com mais clareza, com mais sabedoria. É como enxergar no escuro. No começo parece impossível, mas com treino a visão se ajusta. E essa clareza emocional é o que permite que você haja com firmeza sem perder a sensibilidade. Outro ponto essencial é o foco no presente. A mente tem mania de correr para o passado, ou se perder no futuro, mas a vida só acontece aqui e agora. Marco Aurélio insistia, enraize-se no momento presente. Parece simples, mas é revolucionário, porque quando a gente se ancora no agora, os fantasmas da culpa e os monstros da ansiedade perdem força. A mente para de gritar e começa a sussurrar, e nesse silêncio a gente encontra uma paz que não depende de nada externo. Uma ferramenta poderosa para isso é a autorreflexão. Se você reserva uns minutos por dia para pensar sobre suas ações, seus pensamentos e suas escolhas, vai percebendo os padrões que te puxam para baixo. Vai vendo onde pode melhorar sem se culpar. Isso é maturidade. É construir, dia após dia, a tal da fortaleza interior. Um lugar só seu, onde você pode descansar mesmo quando o mundo lá fora está pegando fogo. E quanto mais você fortalece esse espaço, mais difícil é alguém tirar sua paz. Marco chamava esse espaço de cidadela interior. Uma metáfora linda, né? Imagina um castelo dentro de você, resistente, seguro, silencioso. Ali vivem suas virtudes: coragem, sabedoria, equilíbrio. É para lá que você corre quando o mundo desaba. E o mais bonito, esse castelo não é herdado nem comprado. Ele é construído com cada escolha, cada reflexão, cada pequena vitória sobre seus impulsos. É sua obra-prima invisível. Se você quer fortalecer essa cidadela interior, um dos caminhos mais eficazes é a respiração consciente. Pode parecer bobo à primeira vista, mas é um dos recursos mais antigos e eficientes para acalmar a mente. Na hora em que o estresse te pegar de surpresa, no trânsito, numa discussão, numa cobrança inesperada, para por alguns segundos e foca só no ar entrando e saindo. É como apertar um botão de pausa invisível. A respiração é o ponto de ancoragem da alma. Quando tudo balança, ela é o chão sob os pés. Nesse momento, diga para si mesmo: eu escolho não entregar esse poder. Essa frase, embora simples, é como uma armadura contra os gatilhos do mundo. Serve para te lembrar que, mesmo quando não dá para controlar o que acontece fora, você ainda tem domínio sobre como responde por dentro. Isso não é fácil, mas é possível. E cada vez que você faz isso, fortalece seu domínio interno. É como afiar uma espada silenciosa. Ninguém vê, mas todo mundo sente. Essa terceira lição, sobre controle da mente e serenidade, é um convite a viver com mais clareza. Quando você entende suas emoções e aprende a não se deixar levar, por elas, a vida ganha outra textura. As coisas deixam de te arrastar e começam a passar por você como o vento passa pelas folhas. E olha que interessante, ao conquistar essa paz interior, você não vira alguém frio. Pelo contrário, você vira alguém tão forte por dentro que consegue acolher os outros com mais empatia. Seguimos então para a quarta lição: aprender a responder melhor aos eventos externos. Essa parte é um divisor de águas, porque muita gente acha que controlar a mente é evitar sentir. Mas não tem nada a ver com isso. Controlar a mente, segundo os estoicos, é saber responder melhor. O mundo vai continuar cheio de surpresas, boas e ruins. A diferença é que, com treino, você deixa de ser jogado de um lado para o outro como uma folha ao vento. Você vira raiz. Os estoicos falavam de algo chamado dicotomia do controle. Um nome difícil para uma ideia simples. Existe o que você controla e existe o que você não controla. Saber a diferença entre esses dois mundos é uma das maiores fontes de paz que você pode conquistar. É como parar de nadar contra a correnteza e começar a usar a força dela a seu favor. Quando você entende que não pode controlar a atitude dos outros, mas pode controlar a sua reação, tudo muda.
A energia que antes ia para o estresse, agora vai para a ação consciente. E aqui entra a mágica do estoicismo: transformar cada obstáculo numa lição. Aquele chefe difícil, um treino de paciência, aquela fila enorme, um teste de aceitação. Cada situação vira uma oportunidade de crescer, e quanto mais você treina esse olhar, mais leve a vida fica. Não porque os problemas somem, mas porque você aprende a enfrentá-los com firmeza e sem drama. É como trocar os óculos do desespero pelos óculos da razão. A paisagem é a mesma, mas a visão é totalmente diferente. Sabe aquele momento em que alguém te provoca, solta uma crítica ou cutuca teu ponto fraco? Pois é. É justamente aí que a filosofia estoica mostra o seu valor. Em vez de reagir, no automático, explodindo ou engolindo sapo, você pratica o que eu chamo de resposta consciente. É como se você ganhasse alguns segundos mágicos entre o estímulo e a reação. E nesses segundos você escolhe a calma em vez da raiva, a ponderação no lugar do impulso. Isso é liberdade. Liberdade verdadeira. E o nome disso é inteligência emocional. A inteligência emocional estoica não é um dom, é um hábito. É reconhecer o que você está sentindo, entender de onde vem e, mesmo assim, decidir agir com sabedoria. Não é sobre ser imune à dor ou fingir que não sente. É sobre não ser escravo das emoções. Os estoicos nos ensinam a tratar a emoção como um visitante. Você abre a porta, escuta o que ela tem a dizer, mas não deixa que ela tome conta da casa. Você continua no comando. Quer colocar isso em prática? Tente o pausar estoico. Sim, é isso mesmo. Quando sentir uma emoção forte, raiva, frustração, ansiedade, faça uma pausa de 10 segundos. Respire. Pergunte a si mesmo: essa reação me aproxima de quem eu quero ser? Só esse espaço, esse pequeno intervalo, pode mudar totalmente a forma como o seu dia vai terminar. E no começo, pode parecer estranho, até forçado, mas com o tempo, vira reflexo. Você se torna aquela pessoa que não se desestabiliza fácil, aquela que responde com sabedoria, não com impulso. E mais, o estoicismo nos lembra que cada dificuldade é uma professora disfarçada. Às vezes a vida dá lição com voz mansa, outras vezes ela grita, mas sempre tem algo para ensinar. Quando você começa a ver os momentos difíceis como oportunidades de treinar virtudes como paciência, empatia e resiliência, o sofrimento muda de cor, deixa de ser punição e vira formação. Você passa a crescer com a dor, e não apesar dela. Tem uma prática estoica simples e poderosa que ajuda muito: o exercício do pausar e refletir. Toda vez que algo te irritar, antes de responder, se pergunta: o que isso está me mostrando sobre mim mesmo? Pode ser orgulho, expectativa, insegurança. Seja o que for, a resposta te entrega uma pista do que precisa ser trabalhado. E esse olhar honesto para dentro é ouro, porque é ele que te transforma de verdade, por dentro e por fora. Essa quarta lição sobre como responder aos eventos externos com consciência e equilíbrio é um marco na jornada estoica. A partir dela, você começa a viver com mais intenção. Menos reatividade, mais presença, menos drama, mais clareza. E isso não te afasta da vida, te aproxima, porque você passa a vivê-la com olhos mais atentos, coração mais firme e mente mais livre. É como sair da correnteza e finalmente subir no leme do próprio barco. A quinta lição é como um abraço firme da realidade, desenvolver resiliência através da aceitação. E olha, aceitar não é se render, viu? É bem diferente disso. Aceitar para um estoico é reconhecer o que está fora do controle e decidir não sofrer à toa por isso. É ter a coragem de olhar para a vida como ela é, sem floreios, sem máscaras, e dizer: beleza, isso está acontecendo, como eu vou lidar com isso agora? Aceitação é o solo onde a resiliência cresce forte, como uma árvore que aguenta qualquer tempestade. Os estoicos sabiam que o sofrimento nasce, muitas vezes, da resistência, não do que acontece, mas da nossa recusa em lidar com o que acontece. Quando a gente luta contra o inevitável, é como socar o ar, só gera cansaço.
Por isso Marco Aurélio dizia que, em vez de se revoltar com os fatos, a gente deveria aprender a aceitá-los e agir com sabedoria dentro deles. Isso não é passividade. É estratégia. É inteligência emocional de alto nível. Claro que é difícil aceitar certas coisas, perdas, frustrações, mudanças inesperadas, mas é justamente nessas horas que o estoico se fortalece. Ele olha para a situação e pergunta: o que está nas minhas mãos agora? Porque ali, no meio do caos, sempre tem algo pequeno que pode ser feito. Às vezes é uma atitude, outras vezes é só manter a mente firme e o coração calmo. Mas sempre há um passo possível. E é esse passo que começa a construir a força interior. O estoicismo também se inspira na natureza. Já reparou como as árvores se curvam com o vento em vez de quebrar? Elas não lutam contra a tempestade, elas dançam com ela. A sabedoria da natureza é a mesma que os estoicos pregavam. Adaptar-se, resistir, florescer quando possível. Não se trata de ser duro, mas de ser flexível com firmeza. E isso só é possível quando a gente aceita que nem tudo está sob nosso comando. Uma boa prática é começar o dia com afirmações de aceitação. Pode ser algo simples como: hoje eu aceito o que vier e vou fazer o meu melhor com isso. Ou ainda: nem tudo depende de mim, mas a minha resposta sim. Essas frases são como escudos invisíveis que protegem a mente ao longo do dia. E quando algo sai do previsto, porque vai sair, você já está mentalmente preparado para lidar com mais calma e menos frustração. Essa quinta lição, sobre aceitar o incontrolável e transformar isso em resiliência, é um dos pilares, que é do estoicismo. E mais, é um caminho de leveza, porque ao parar de lutar contra o que não pode ser mudado, você economiza energia para transformar o que realmente importa, você mesmo. E nisso, o estoico é mestre. Ele sabe que a maior vitória é sobre si próprio e que aceitar a vida como ela vem é o primeiro passo para viver de forma plena, forte e verdadeira. Seguimos agora para a sexta lição, que é quase como aprender a dançar com os próprios sentimentos. Desenvolver agilidade emocional. Isso significa não ser arrastado por aquilo que você sente, mas também não fugir das emoções. É encontrar aquele meio termo onde você consegue sentir tudo, sem perder o controle de nada. Os estoicos sabiam que emoção não é inimiga. O problema é quando ela vira dona do volante. E aí, meu amigo, a chance de bater é grande. Agilidade emocional é como fazer um malabarismo interno. Você reconhece que está com raiva, por exemplo, mas não deixa que essa raiva te domine. Você observa, entende de onde vem e só então decide o que fazer. Isso é maturidade emocional. É como se a emoção fosse uma nuvem escura. Ela pode até passar, mas não precisa te encharcar se você souber onde se abrigar. E esse abrigo é o seu pensamento racional, que filtra, que pondera, que equilibra. Marco Aurélio dizia que o ser humano é dotado de razão justamente para dominar os impulsos. E não no sentido de reprimir, mas de canalizar. Em vez de explodir, você direciona a energia para algo construtivo. Isso é um treino que envolve consciência, paciência e prática diária. É olhar para dentro e perguntar: por que estou me sentindo assim? E o que posso fazer de útil com isso? Aos poucos, a emoção vira ferramenta, não mais prisão. Um caminho eficiente para cultivar. Essa agilidade emocional é a prática da atenção plena. Quando você desenvolve o hábito de observar seus sentimentos no momento em que surgem, sem julgá-los, você se coloca numa posição de força. É como se você virasse espectador da sua própria mente, e nessa posição é mais fácil escolher bem o que fazer. O estoicismo, nesse sentido, é uma ponte entre sentir e decidir. Ele não te separa das emoções, mas te ensina a navegá-las sem afundar. Outra coisa que ajuda demais é aprender a equilibrar emoção e razão. Em vez de ser 100% racional ou totalmente emocional, você mistura os dois ingredientes e age com sabedoria. É como um bom tempero. A medida certa é o segredo. E com o tempo, você vai aprendendo a confiar nesse equilíbrio interno. Vai percebendo que dá para sentir sem sofrer, que dá para ser firme sem ser frio,
e que controlar a mente não é sufocar, é orientar. Essa sexta lição sobre agilidade emocional transforma sua relação consigo mesmo. Ao invés de se julgar por sentir, você se acolhe. Em vez de reagir no calor da emoção, você responde com consciência. E nesse processo, sua mente vai ganhando espaço, leveza e estrutura. Você deixa de ser passageiro dos sentimentos e assume o volante da própria história. E isso, como todo estoico sabe, é um dos maiores poderes que alguém pode conquistar. Chegamos agora à sétima lição: cultivar o desapego estoico para manter o equilíbrio mental. Essa parte pode até soar fria para quem vê de fora, mas não tem nada de indiferença aqui. É justamente o contrário. O desapego estoico é um tipo de amor mais puro. Um amor que não depende da posse, que não se agarra ao que não pode controlar. É aceitar que tudo muda, tudo passa, e ainda assim, escolher amar com consciência e viver com leveza. Um desapego que não é afastamento, mas liberdade. Os estoicos ensinavam que aquilo que está fora da nossa mente não pode determinar nosso valor, dinheiro, status, elogios, críticas. Tudo isso é externo. E quando a gente se apega demais a essas coisas, acaba construindo a identidade em cima de terreno instável. Um dia está tudo bem, no outro desmorona. Mas se você aprende a se desapegar com sabedoria, você constrói sua paz em solo firme, dentro de você. A tempestade pode vir, mas você não se afoga mais nela. Isso não quer dizer que você não vai se importar com mais nada. Só que você vai parar de sofrer por aquilo que nunca teve controle para começar. A opinião dos outros muda com o vento. O reconhecimento nem sempre vem. As perdas são parte do caminho. Mas o seu caráter, suas escolhas, sua intenção, isso ninguém tira. E é nisso que o estoico se ancora. Ele sabe que o que é verdadeiramente valioso não se mede com aplausos, mas com coerência entre o que se vive e o que se acredita. Praticar. Esse desapego é como fazer uma faxina mental. Tirar os excessos, deixar só o essencial. Pergunte-se: isso é realmente importante ou só está ocupando espaço? Quando você começa a viver com mais foco no que depende de você e menos no que o mundo pensa, surge uma paz que não faz barulho, mas faz morada. É como limpar a vidraça da mente. A luz entra melhor e a visão fica mais clara. E quer saber de uma prática simples para começar a cultivar esse desapego? Escolha uma situação que costuma te tirar do sério, tipo quando alguém não responde sua mensagem ou quando algo não sai como o planejado. Na próxima vez que isso acontecer, respira e pensa: isso tá no meu controle? Se não tiver, solta, mentalmente mesmo. Solto isso. Parece simples, mas aos poucos você vai ficando mais leve. E quanto mais leve, mais firme. Essa sétima lição não é sobre se afastar do mundo. É sobre estar no mundo sem se perder nele. É caminhar com os dois pés no chão, mas com o coração livre. É saber que tudo que vem pode ir. E ainda assim, viver com presença, com entrega, com verdade. O estoico não é frio. Ele é quente por dentro e estável por fora. E isso é o que dá a ele a força que tanto buscamos. Agora vamos para a oitava lição, que é como um espelho colocado bem no meio da alma, a prática da meditação reflexiva. Diferente da meditação de esvaziar a mente, que também é valiosa, essa aqui é mais ativa. É você sentar consigo mesmo e revisitar o seu dia, suas escolhas, suas falas, seus pensamentos. Marco Aurélio fazia isso todas as noites. Ele escrevia para si mesmo, como quem conversa com a própria consciência. E essa prática virou ouro, porque é ali, nesse silêncio intencional, que a gente começa a lapidar quem é de verdade. A autorreflexão estoica não é um castigo, é uma ferramenta de crescimento. Não serve para se culpar, mas para se ajustar. É como um navegador que revê o mapa antes de seguir viagem. Perguntas simples como: hoje fui fiel aos meus valores? Reagi com sabedoria? Fui justo com os outros? Essas perguntas ajudam a alinhar o rumo. E quanto mais você se acostuma a esse hábito, mais difícil é se perder de si mesmo.
Esse tipo de meditação não precisa de cenário especial, nem incenso, nem música relaxante. Basta você, um pouco de silêncio e a disposição de encarar a verdade. Pode ser 5 minutos antes de dormir, ou no intervalo do almoço. O importante é a honestidade, é você se olhar sem filtro, sem máscara, e ainda assim se acolher. Porque o estoico sabe, melhorar não é se odiar por errar, é se comprometer em errar menos amanhã. E olha que interessante, quando você começa a praticar isso todo dia, sua consciência vai ficando mais afiada. Você começa a prever suas próprias reações, a entender suas falhas, a reconhecer seus padrões repetitivos. E com isso ganha liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de ação. Porque quem se conhece profundamente se governa com firmeza. Não vive mais no modo automático, passa a viver com intenção. Quer testar na prática? No fim do dia, escreva 2 perguntas num papel. O que fiz bem hoje? E o que posso melhorar amanhã? Só isso. Faz isso por 7 dias seguidos. Vai ver como sua mente começa a funcionar diferente. A clareza aumenta, as emoções se organizam, o foco aparece. É como ajustar o espelho interno e finalmente enxergar com nitidez. Essa 8ª lição da meditação reflexiva é um dos grandes segredos dos estoicos. É o hábito que transforma a intenção em prática, filosofia em vida real. Porque de nada adianta saber tudo sobre o estoicismo se na hora de agir a gente repete os mesmos impulsos de sempre. O estoico verdadeiro não é o que fala bonito, é o que vive melhor. E essa transformação começa sempre no mesmo lugar, dentro da própria mente. E agora chegamos à 9ª lição, uma das mais poderosas de todas: abraçar o amor fati, ou, em português direto, amar o destino. Não é só aceitar o que acontece, reaprender a amar tudo que a vida traz, inclusive o que dói, o que frustra, o que quebra nossas expectativas. Amor fati é olhar para cada acontecimento, bom ou ruim, e dizer: isso faz parte da minha jornada, isso me molda. É um abraço profundo na impermanência da vida. Esse ensinamento vem de Marco Aurélio e foi reforçado depois por outros, grandes pensadores. E não é uma ideia fácil, viu? Porque amar o destino não é uma frase de efeito, é uma prática diária. É ver sentido mesmo quando tudo parece sem sentido. É reconhecer que a vida não erra o endereço das nossas dificuldades. Cada desafio é uma peça do quebra-cabeça da nossa formação. Amar isso é amar a si mesmo em processo de evolução. Mas atenção, amar o destino não significa ficar feliz com tudo. Ninguém precisa sorrir ao perder alguém ou ao passar por uma dor profunda. A ideia aqui é mais sutil. É aceitar que mesmo essas dores fazem parte do todo e que esse todo, por mais duro que seja, tem algo a ensinar. Amar o destino é confiar que tudo contribui, mesmo aquilo que a gente não escolheu. É ter fé racional na sabedoria da existência. Quer praticar o amor fati de forma simples? Comece relembrando um momento difícil do passado que, com o tempo, te ensinou algo importante. Talvez uma decepção, uma perda, um erro seu. Reflita sobre o que aquilo gerou de crescimento em você. Agora imagine aplicar esse mesmo olhar para o que está acontecendo hoje. Talvez o que hoje parece obstáculo, amanhã vai ser fundação. Amor fati é isso. Confiar que, mesmo sem entender agora, a vida sabe o que faz. Essa postura muda completamente o jeito de viver. Você para de brigar com o que é e começa a fluir com mais leveza, com mais entrega. As expectativas se tornam mais flexíveis, a frustração diminui, o sofrimento vira aprendizado e a vida deixa de ser uma guerra constante contra o que acontece. Passa a ser uma parceria com o que precisa acontecer. O estoico entende. O que chega até nós, de certa forma, é exatamente o que a gente precisava viver. Essa 9ª lição sobre amar o próprio destino é como um remédio amargo que cura de verdade. No começo pode ser difícil de engolir, mas com o tempo traz uma força interna que impressiona. Porque quando a gente para de resistir ao fluxo da vida e começa a surfar nele com coragem e fé, a paz aparece. E não é qualquer paz. É aquela que vem do entendimento profundo de que nada é por acaso.
Tudo tem um papel na nossa construção. Chegamos à 10ª e última lição desta jornada. Praticar a indiferença estoica para alcançar a verdadeira tranquilidade interior. E olha, essa palavra indiferença pode causar confusão, porque no mundo de hoje, onde tudo é hiperestimulado, parecer indiferente soa até ofensivo. Mas no estoicismo, a indiferença não é frieza, é foco, é escolher não ser arrastado por tudo o que acontece, é saber que certas coisas não merecem seu desgaste emocional. O estoico entende que nem tudo o que acontece ao seu redor precisa virar uma tempestade dentro. Nem elogio demais, nem crítica exagerada, nem aplauso fácil, nem rejeição dura. Ele olha para o que é externo com um certo distanciamento lúcido, como quem assiste a uma peça de teatro, reconhece, compreende, mas não entra no palco. Essa postura de indiferença não é um muro, é um filtro, um escudo que protege a mente daquilo que não merece morada. A base dessa prática, mais uma vez, é a dicotomia do controle. O que está sob seu domínio? Suas atitudes, seus pensamentos, sua resposta diante da vida. O que não está? A reação. Dos outros, as circunstâncias, o futuro, o acaso. Então, por que investir tanto em se preocupar com o que você não pode mudar? Praticar a indiferença estoica é direcionar sua energia com sabedoria. É deixar de ser esponja e virar bússola. Nós, dia a dia, isso pode se traduzir em atitudes simples. Ficou preso no trânsito? Indiferença. Não deu certo aquela reunião? Indiferença. Alguém falou mal de você? Indiferença. Claro, não é sobre ignorar tudo, mas sobre não deixar essas situações controlarem seu estado interno. É agir com racionalidade, com propósito, com foco. E quanto mais você pratica essa postura, mais forte e sereno você se torna. As coisas externas deixam de ditar seu humor, seu valor ou sua paz. Quer treinar isso agora? Na próxima vez que algo te irritar, pare e pense: isso merece minha paz? Se a resposta for não, respira fundo e segue em frente. Esse exercício simples, repetido todos os dias, fortalece a mente como se fosse um músculo, e o resultado é uma tranquilidade que não depende do silêncio ao redor. Ela nasce do silêncio por dentro. É a paz que vem de quem sabe o que vale a pena e o que pode ser deixado de lado. Essa 10ª lição fecha com chave de ouro tudo o que o estoicismo nos oferece: clareza, força, equilíbrio e liberdade. A indiferença estoica não nos torna menos humanos, nos torna humanos melhores, mais conscientes, mais seletivos, mais presentes. É o ponto final de uma filosofia que não quer te transformar em pedra, mas em rocha firme num mundo que muda o tempo todo. E assim, a gente conclui essa jornada poderosa pelos 10 segredos estoicos para dominar a sua mente. Mas olha, isso aqui não é o fim. Na verdade, é só o começo, porque agora você carrega ferramentas milenares, forjadas por sábios como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, para aplicar na vida real, nos seus dias bons, nos seus dias caóticos, nos silêncios e nas tempestades. O estoicismo não é uma filosofia de vitrine, é filosofia de combate, é para ser usada ali no calor da vida. Você aprendeu a enxergar o presente com mais presença, a cultivar serenidade em meio ao caos, a desenvolver resiliência mesmo nas dores, a praticar o desapego sem virar pedra, a amar o destino sem entender tudo, a refletir sobre si mesmo com coragem e a ser indiferente ao que não merece seu poder. Tudo isso somado te transforma numa fortaleza invisível, num farol em dias nublados. E o mais bonito, isso não depende de ninguém além de você. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like e comenta aqui embaixo. Isso me ajuda a entender que estou no caminho certo e fortalece nossa comunidade de irmãos estoicos. Lembra sempre das palavras de Marco Aurélio: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase não é só uma citação bonita, é um chamado para você assumir o leme da própria vida. Porque quando você domina a mente,
o mundo deixa de ser um campo de batalha e se transforma num campo de treino. Cada dia é uma oportunidade de aplicar esses princípios e se tornar alguém melhor. Se você chegou até aqui, é porque realmente busca crescer e aplicar o estoicismo na sua vida. Então, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente aprofunda esse conhecimento juntos. E me diz, qual ensinamento de hoje fez mais sentido para você? Comenta aqui porque eu leio tudo. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe. Você está pronto. Pronto para seguir firme, com os pés no chão, a mente tranquila e o coração virtuoso. Que o estoicismo não seja só uma filosofia para você, que seja um estilo de vida, um escudo para a alma, uma luz na escuridão. E quando a vida te testar, porque vai testar, você vai saber, você não está sozinho. Você tem ao seu lado milhares de irmãos estoicos que, como você, decidiram viver com propósito e com força interior. Vai com tudo e lembre-se, o controle da sua mente é o começo da sua liberdade.